Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão da empresa de software como serviço. E hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre as melhores ideias de software como serviço. Eu não vou te dar ideias específicas para te desenvolver. O que eu quero falar aqui hoje são filtros, filtros que tu pode pensar antes de desenvolver. Tu quer saber se a tua ideia é uma boa ideia ou não? Tu pode passar esse filtro antes e tentar descobrir será que vale a pena eu desenvolver ou não. Tá? Então, eu tenho bastante coisa aqui para falar para vocês. De repente, esse vídeo vai ficar comprido, mas espero que vocês gostem. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é como que tu vai validar a tua ideia antes de começar a desenvolver. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o valor das ideias. O pessoal vem falar comigo, né, sobre as ideias que eles têm. Alguns têm receio de contar a ideia, outros têm receios que os futuros clientes, ou os funcionários, ou as pessoas na sua volta vão descobrir a ideia que ele teve e dessa maneira vão roubar, vão desenvolver o software muito parecido, vão ganhar mais dinheiro, vai dar um problemão gigante, né? Então eles não querem que as pessoas roubem a ideia. Mas deixa eu te contar que ideia não vale nada, tá? O que vale é realmente a execução. Qualquer um pode roubar uma ideia, tá? Deixa eu te contar que fazer um software equivalente, sei lá, ao Uber, hoje em dia não é tão difícil. Tem até código-fonte pronto que tu pode comprar o equivalente a um Uber. Então não se preocupa aí com isso, não se preocupa que alguém vai roubar a tua ideia. E por um lado eu até gosto da ideia de que a minha ideia pode ser roubada, isso significa que ela é uma ideia que de repente valeria a pena desenvolver mesmo, tá? Então, se a ideia é boa. E outra coisa, nem todo mundo é empreendedor que nem tu, tá? Então não vai acontecer, vai ser muito mais difícil acontecer de alguém sair copiando. Quanta ideia legal tem por aí, quanto produto legal tem por aí, e tu, que é uma pessoa empreendedora, né, tá assistindo esses vídeos, imagino que tu seja uma pessoa empreendedora, tu não saiu copiando e fazendo igual ao software dos outros. Ou até fez alguma vez, tu fez algum software copiando os outros, mas tu não faz isso recorrentemente, né? Então o empreendedor já está ocupado com outras coisas, ele não vai necessariamente sair copiando. Então, primeira coisa, não te apega demais nessas ideias que alguém vai roubar, tá? Ideia é só ideia, o que vale de verdade é execução. Então vamos falar agora sobre os filtros, né? Os filtros para te validar se uma ideia é uma boa ideia ou não. Primeira coisa que eu digo para vocês é SaaS é melhor do que Marketplace. Deixa eu me explicar em relação a isso, né? Tu quer fazer um SaaS mesmo ou tu quer fazer um Marketplace? Porque acontece de muita gente que vem conversar comigo aqui, eles têm ideia para um Marketplace, nem percebem que é um Marketplace, acham que é um SaaS. O que é um SaaS? Um SaaS é um software, tu vai cobrar mensalidade desse cliente e é ele e o cliente, tá? É o software e o cliente. Um Marketplace precisa de dois públicos, né? Por exemplo, o Uber precisa dos motoristas e também precisa das pessoas que estão buscando um carro para se locomover na cidade. Tu percebe que são dois públicos? O iFood é um marketplace, precisa dos restaurantes e também precisa dos clientes que estão buscando comida por teleentrega. Então, isso é um marketplace. SaaS não é assim. Eu não estou falando mal do mercado de marketplace, eu prefiro muito mais o mercado de software como serviço. Por que eu prefiro o mercado de software como serviço? Imagina a situação. Eu conheci aqui na nossa cidade uma empresa que fez um software no estilo iFood, né? Eles cresceram em pequenas cidades, eles estão grandes, está funcionando, mas eles sempre têm o risco do iFood entrar na cidade que eles estão e dominar o mercado. Porque se eles dominarem os restaurantes, eles dominaram o mercado, né? Seria dessa maneira que um grande player poderia tomar o mercado. Marketplace também é para o número um normalmente. Quem ganha muito, quem se destaca muito é o número um do mercado. SaaS não é bem assim, tá? Pode ser que tu não seja o número um, mas tu pode crescer muito, tu pode ganhar muito dinheiro, mesmo não sendo o número um. Olha um exemplo meu aqui, o eGestor. O eGestor é um ERP para micro e pequena empresa. Digamos que amanhã ou depois a TOTUS queira tomar o meu mercado, roubar todos os meus clientes. Eu não duvido que eles sejam capazes, tá? Porque é uma empresa gigantesca, são bilionários, então muito dinheiro envolvido, tem competência, não duvido que eles consigam, mas é muito mais difícil para eles
roubar meus clientes. Por quê? Primeira coisa, eles nem sabem onde estão os meus clientes, quem são os meus clientes. Só quem tem acesso a essa lista sou eu, aqui a minha empresa, meus sócios, alguns funcionários têm acesso a essa lista. E mesmo que eles conseguissem roubar uma lista com todos os clientes, né? Se fosse uma empresa que não fosse séria, né? Pegasse aquela lista de clientes com nome e telefone e ainda ter o nome ali do decisor de compra. Olha o trabalhão que eles iam ter que ter. Eles iam ter que contratar vendedor, ligar para esses meus clientes. Ia existir uma resistência dos meus clientes em trocar de software, porque existe isso. Existe resistência das pessoas em trocar de software, principalmente um software empresarial. O que eu vou ter que cadastrar tudo de novo, eu vou ter que aprender, existe uma curva de aprendizado em cima do software. Então, eu acredito muito mais em software como serviço e por isso o nome do meu canal é Vivendo de SaaS. Então, cuidado se tu tá indo para o marketplace. Marketplace é um negócio muito mais complicado, muito mais caro. Muitos marketplaces nunca viram lucro na vida. A última vez que eu vi o Uber nunca tinha visto lucro na vida, ou o Uber nunca tinha visto lucro. Não sei as últimas notícias, se eles já estão diferentes hoje em dia, mas saiba disso. Então, vem para o SaaS, esquece o marketplace. Tu quer ir para o marketplace? Também, né? Não, eu realmente quero ir para o marketplace. Começa com o SaaS, cria aquele ecossistema, depois tu vem para o marketplace. Né? Então, tu tem uma base e a partir daquilo ali tu constrói algo diferente. Né? Então, é assim que eu acho que tu poderia, no futuro, entrar no marketplace, se fosse o teu caso. Próximo tópico aqui, foque em B2B. O que é B2B? É negócio para negócio. Né? Tu quer vender para empresas, tu não quer vender para consumidor final. Tá? Não estou dizendo, eu quero muito, eu criei um software para consumidor final e agora, cara, vai lá, não é isso. Mas eu acho que é muito mais rentável desenvolver para empresas do que desenvolver para cliente final. Primeira coisa, quanto menor o ticket, maior o churn. Isso é lei universal. Quanto menor o ticket, maior o churn. Tá? Então, se tu for vender para consumidor final, tu vai conseguir vender um software que custa R$3.000 por mês. Para uma empresa é muito mais fácil de tu vender do que para uma pessoa física, né? Algo que custa R$3.000 por mês. Inclusive, não é nada incomum até tu conseguir vender um software que custa R$3.000 por mês para uma empresa. Né? Se está resolvendo o problema deles, eles vão comprar. Né? Então, a renda da pessoa física é muito menor que a renda de uma empresa. Então, eu recomendaria focar em vender para outras empresas, tá? Porque raramente uma pessoa física vai comprar 50 mil por mês, 3 mil por mês num software. Então eu recomendaria ir para vender para empresas. Próxima coisa aqui que eu recomendo. Pense na monetização do teu software. Porque eu vejo muita gente querendo fazer o software de qualquer maneira, lanço no mercado, depois eu vou ver como que eu vou ganhar dinheiro. Né? Prefira a ideia de mensalidade ou uma anualidade, né, que tu quer receber, tu quer a recorrência. Recorrência é uma das grandes vantagens do software como serviço. Então, tenta trabalhar com recorrência, tu ter aquele dinheiro pingando todo mês. Isso é excelente. Isso dá uma estabilidade que a maioria das empresas não tem, né? Então, o SaaS tem uma estabilidade maior que muitos outros tipos de empresa. Parece que 40 e poucos % das empresas que foram investidas no Vale do Silício foram empresas de software como serviço, né? Ele ganha de qualquer outro tipo de categoria. Então já pensa em monetização. Eu tenho um amigo que lançou um app no passado, fez muito sucesso esse app, mas ele nunca conseguiu de verdade monetizar esse software, né, dele. Então ele acabou perdendo, ele recebeu o aporte, tudo, mas ele nunca conseguiu botar em prática de monetizar aquele software. Então não adianta ter um público gigante e não conseguir monetizar. E o que eu te digo é, cara, eu quero ganhar com propaganda, sei lá, AdSense e outras coisas. Se teu software tem público suficiente para se sustentar com propaganda, tu estaria ganhando 10 vezes mais com recorrência, com mensalidades, tá? Então não coloca propaganda, até porque, mesmo que tu tenha propaganda e mensalidade, a propaganda vai tirar o foco do cliente e tu quer vender mensalidade, né? Tu quer vender o plano premium para o usuário. Então trabalha de alguma maneira que tu vai ganhar mensalmente, anualmente, dinheiro. Próxima ponto aqui do filtro. Evite cobrar por consumo. Deixa eu me explicar melhor o que é isso. Eu não estou dizendo que tu
Quando eu escrevi esse roteiro aqui, eu não pensei melhor no título, mas deixa eu te explicar o que significa cobrar por consumo. E para te evitar, não é que tu não vai cobrar por consumo, é que existem 3 níveis de precificação, tá? Uma é por consumo, mas existem outras 2, que é por usuário e por plano. Então tu pode trabalhar nesses 3 níveis, usuário, plano e consumo. Digamos que é um software como o MailChimp. Ele vende plano, mas também ele cobra por envio de e-mails. Se tu ultrapassou o número de e-mails que está no plano, ele vai te cobrar mais caro. E daí tu fica sempre naquele dilema, será que eu devo, tu como cliente, será que eu devo comprar um plano mais caro ou é algo pontual? Eu só mandei mais e-mails esse mês aqui. Então, tem esses 3 níveis de precificação. No passado, eu já comecei a trabalhando por consumo, só vendendo quando a pessoa consumia. Isso foi um problemão, porque eu não tinha uma previsibilidade de receita e isso estragou o meu negócio. Eu posso dizer que o meu software não cresceu porque eu tive esse erro de precificação, tá? Eu até tenho um vídeo que eu falo mais sobre isso, eu detalho mais sobre esse ponto aqui de como tu fazer precificação. Dá uma olhada aqui, eu não lembro de cabeça o título do vídeo, mas dá uma olhada nos outros vídeos que eu postei aqui no canal. Não deve ter feito nem 2 ou 3 semanas que eu postei esse outro vídeo sobre precificação, que eu explico mais esse ponto aqui. Preço mínimo, tá? Que é, cara, não faz nenhum software que tu vai ganhar menos de R$50 por mês. R$50 por mês é é o mínimo que tu deveria cobrar. Por que eu digo isso? Porque existe uma coisa chamada CAC, custo de aquisição de clientes. E hoje, com propaganda paga, com tudo que tu vai precisar para conquistar cliente, vai ser muito mais caro do que isso. Então, se tu cobrar R$9,90 por mês de um software e tu vai demorar 2 anos para recuperar esse capital porque está barato demais, né? Porque tu gastou muito na aquisição de clientes, isso não vai se tornar sustentável. Então, R$50 já é baixo. Eu coloquei um nível bem baixo aqui para vocês. Mas menos de R$50, cara, assim, é um problema isso, tá? Ser tão barato um software, porque propaganda paga é caro, fazer inbound também é caro, é trabalhoso, criar conteúdo é trabalhoso. Se tu já cria conteúdo e tu vai conseguir trazer clientes, por que não cobrar um pouco mais caro, né? Digamos que tu seja um influenciador, tu tem milhares de seguidores, daí tu vai fazer um software baratinho para as pessoas. Por que não cobrar um pouco mais caro? Se o cliente paga 40, por que ele não pagaria 50? Existe uma diferença tão grande assim, de 40 para 50, de 30 para 50, que tu ia perder muito cliente? Na minha experiência, as pessoas não percebem essa diferença tanto assim, de 30 para 50 reais. Eles vão perceber algo de 80 para 150 reais, pode ser que eles façam uma diferença, porque ultrapassou os 100 reais ali. Mas, no geral, de 30 para 50, eles vão pagar, tá? Testa, se tu tá com medo de fazer isso aí, de vez em quando, em alguns clientes, testa o teto do teu preço ali e vê se não vale a pena cobrar um pouco mais caro. Próximo ponto aqui, ter concorrência é uma coisa boa. Se tu fez aquele software disruptivo, novo, que ninguém nunca viu, aí tu tem que desconfiar. Como assim? Não existe nada igual no mercado? É aí que tu tem que desconfiar. E eu digo para vocês, não se preocupa em fazer esse software lindo que nunca ninguém viu, algo inovador. Se é tão inovador assim, de repente as pessoas não estão precisando, né? E eu até não sou contra copiar software dos outros. Alguém fez um software, por que não copiar? Copia, olha como ele é feito, vai, conversa com o cliente, entende, coloca o teu tempero, faz uma coisinha diferente, oferece alguma funcionalidade, alguma coisa diferente, um layout, um atendimento diferente e vende, né? Então ter concorrência é bom. Eu aqui, né, a minha empresa, o eGestor, cresceu muito mais depois que apareceu concorrentes. Primeiro, eles me ajudaram a abrir mercado, porque os clientes em geral não conheciam software online, eles me ajudaram a abrir mercado, eles me mostraram coisas que eram possíveis fazer, né, que nos ajudaram, a gente copiou deles, descaradamente, sem problema nenhum. Teve uma empresa no Brasil, que entrou no Brasil, uma empresa gigante, chamada Sage. Eles que inventaram essa ideia de dar certificado digital para cliente que compra, né, o software. Então eles vendiam muito barato e ainda davam certificado digital. A gente copiou deles e nos ajudou bastante isso, né? Então, foi ruim lá no início, porque tem que gastar, mas hoje se tornou meio padrão de mercado, né? Então, ter recorrência é uma coisa boa, é melhor do que não ter recorrência. Isso tem a ver com o ponto 1 lá de que ideia não vale nada, né? Ideia realmente não vale nada e ter concorrência é bom. Sabe que tem gente que
fica receoso, se o programador roubar meu código-fonte, eu de verdade não estou nem um pouco preocupado com o código-fonte do meu software em relação a alguém copiar e sair vendendo. O meu maior medo tem a ver mais com segurança do meu software. Vai que tem um bug que eu nunca percebi e esse outro programador descobre um bug e consegue, de alguma maneira, explorar esse bug. É isso o meu maior medo. Em relação a LGPD, a segurança de dados e isso tudo mais. Mas se alguém copiar o meu software e sair vendendo, eu não vejo, não me preocupo tanto assim. Inclusive, tu pode se tornar revendedor do gestor, tá? Então tu não precisa nem desenvolver. Olha aqui na descrição do vídeo, tem um link no qual tu pode clicar ali e saber mais sobre como que funciona a revenda do gestor. Próximo ponto aqui, demonstre valor rapidamente, né? Product-led growth, que seria demonstrar valor rapidamente. Isso vai te ajudar a vender. Deixa eu te dar um exemplo. Tem o e-gestor, né, que é o meu software, e eu tenho um outro software chamado NFE+, que é um software de emissão de nota fiscal eletrônica. Então, deixa eu me explicar. E-gestor, software de controle de estoque, financeiro, nota fiscal eletrônica, e é isso daí. E vendas e estoque, tá? E o NFE+, o que é o NFE+? Sistema de emissão de nota fiscal eletrônica. Pronto, é isso. Tu percebeu como é muito mais fácil eu explicar o NFE+, do que o e-gestor? Com isso eu consigo demonstrar mais valor mais rapidamente do que com o e-gestor. Então, eu acabo tendo muito leads do NFE+, e trabalho para trazer depois para o e-gestor essas pessoas, né? Mas o que eu quero te dizer é, pensa de saída em como tu vai demonstrar valor para o teu cliente. Muito rápido. Que o slogan do teu software seja muito rápido. Que tu consiga explicar o teu software de uma maneira muito simples, né? E que quando ele entre e comece a usar, ele veja valor muito rapidamente. Isso vai te ajudar bastante a vender. Se o software é muito complicado, é difícil até de explicar o que ele faz, já começa a desconfiar. Eu estou gravando no horário que eu não normalmente venho aqui, tá vendo uma luz bem em mim aqui. Agora eu vou continuar gravando aqui com vocês. Deixa eu só virar aqui então para não vir a luz bem no meu rosto. Próximo passo aqui. Você não precisa de um app nativo. Não necessariamente tu precisa desenvolver um app para o teu software. Claro que existem exceções. Se tu precisa de recursos como mapa em tempo real, tu precisa de notificações push, pode ser que tu precise sem ter um app. Mas, no geral, não se preocupa com isso, tá? Faz o teu software, porque daí tu vai ter que desenvolver, às vezes tu vai ter que desenvolver 3 versões, né? Dependendo da linguagem que tu desenvolveu, tu vai precisar de 3 versões. Tu vai precisar da versão web, da versão para iOS e da versão para Android. A não ser que tu já desenvolva, sei lá, em React, que faça tudo para um. Mas mesmo assim, existe um trabalho para cada versão. Então, o que eu quero te dizer, se tu está começando, o teu software não precisa de verdade no app, não se preocupa de saída com isso, né? Deixa para depois, de verdade, porque não é tão importante assim o app no curto prazo. Hoje, por exemplo, o gestor tem app para iOS, para Android. Sabe por que tem? Muito mais para a gente captar leads do que para funcionalidade para o nosso cliente final, porque a maioria dos nossos clientes usa no computador. É para a pessoa procurar um controle financeiro, controle de estoque, está bem ranqueado lá e de repente se torna cliente nosso, do que realmente ele usar o app. Mas se tu tem condições de fazer, faça, né? Mas eu estou te dizendo que não existe essa real necessidade de ir desenvolvendo app. Tá, esse seria o filtro. Eu não quero deixar esse vídeo comprido demais, tá? Então, é só para te dar uma ideia de como que tu pode pensar a tua empresa, o software que tu está fazendo, as ideias que tu está tendo. De repente, no futuro, eu faço um outro vídeo para expandir esse daqui. Eu tenho muito mais coisas para falar sobre isso, mas eu realmente não quero deixar esse vídeo muito comprido. Olha na descrição aqui do vídeo a plataforma Vivendo de SaaS, que eu explico mais sobre como escalar a empresa de software como serviço. Tem lá também o microcurso de micro SaaS, se tu quer lançar teu micro SaaS, tá? Muito obrigado e até os próximos vídeos.